Boa noite. Só um minutinho, pessoal. Já temos aí as pessoas entrando. Aguarda só mais um pouquinho para começar a live de hoje. Vivo com vocês aqui no Instagram e no YouTube. Aqui, peraí. Agora só mais um pouquinho para começar a live de hoje. Aqui, muito bom. Vamos lá então. Hoje o assunto é mais uma vez sobre prosperidade, um assunto que nós amamos falar e que é sempre bom entender um pouquinho mais de como funciona a prosperidade, o que a gente precisa mudar na nossa maneira de olhar para a vida, para as nossas crenças limitantes e para tudo que está travando, né, essa nossa evolução financeira aí que às vezes demora para vir, né? Então vamos lá. Eu ia colocar uma musiquinha aqui para vocês. Só um minuto. Enquanto vocês vão entrando aqui, eu vou mandando aqui também, no aviãozinho aqui, para algumas pessoas, tá? A live de hoje. Então, eu peço que vocês também, que já estão entrando aí, façam o mesmo, se puderem, tá? Divulgar a live para outras pessoas, parentes, amigos, pessoas que vocês gostariam, né, de presentear com esse assunto tão importante, certo? Então vamos lá. Enviando aqui para todo mundo, amigos, ok. Aproveitem, pessoal, ali, já coloquem também, já clica no coraçãozinho ali, que sempre ajuda a essa live a chegar para o maior número de pessoas, tá? Eu peço que vocês me ajudem nessa coisa da divulgação, é bastante importante para quem está lá no YouTube, dá o joinha lá, compartilha também, se inscreve no canal, me sigam aqui no Instagram, certo? Que tudo ajuda a que esse assunto, essa live chegue para o maior número possível de pessoas, tá? Só mais um minutinho, gente, que já vamos começar a live de hoje com um assunto bastante interessante, tá? Pronto, mandei para bastante gente aqui. Então vamos lá. A live de hoje nós falaremos sobre as crenças limitantes. As crenças limitantes, como o próprio nome diz, né, é o que faz a gente ficar travado na questão financeira na nossa vida. E a gente precisa limpar essas crenças limitantes do nosso cérebro, tá? Porque enquanto elas estão aqui instaladas aqui dentro do nosso cérebro, tá? A gente acaba não conseguindo realizar as coisas que nós tanto desejamos na nossa vida. Então a gente planeja, faz quadro dos sonhos, faz metas, né? Faz todo o escalonamento ali que nós precisamos para ir atingindo as nossas metas, mas elas não vêm. Elas acabam não vindo porque nós temos essas crenças limitantes que travam a nossa vida. E elas estão aqui dentro do nosso cérebro. Tá? E é isso que eu vou ensinar para vocês agora, como, primeiro, identificar essas crenças que a gente nem imagina que estão ali, tá? Mas vamos conversar então sobre esse assunto. O nosso cérebro, ele já está mais ou menos há 10, 15, 30 anos, né, fazendo a mesma coisa. E isso cria na nossa vida um hábito. E os hábitos são difíceis de serem inativados, digamos assim, para que novos hábitos sejam instalados no nosso cérebro, né? Então a gente precisa entender como que esses hábitos eles ficam tão fortalecidos e como minimizar os efeitos negativos destes hábitos que nós temos, né, enraigados na nossa mente, e como instalar novos hábitos,
tá? Antes de começar, eu quero dar um aceno aqui. Giovanni Rossi. Vamos lá, o Telmo já está me acompanhando. Tem bastante gente aqui me acompanhando. Vamos lá, o Moraes, André. Método Riqueza entrou muito bem. Provavelmente está no mesmo assunto que o assunto da live aqui, né? Sobre prosperidade. Então vamos lá. Esses hábitos que nós viemos mantendo eles ativos durante tantos anos na nossa vida, não é tão simples de a gente tirar eles de dentro da nossa mente, tá? Então é assim, quando a gente fica muito tempo, né, fazendo a mesma coisa, os nossos neurônios aqui, eles fazem conexões, né? Eles pegam duas conexões de neurônios e essa conexão ela é ativada toda vez que a gente quer usar aquele hábito na nossa vida. Certo? Então essa conexão é como se fosse uma ponte que liga um neurônio ao outro, né? E que faz aquele hábito ser latente na nossa mente. Para a gente cortar essa ponte que liga esses dois neurônios, que fazem esse hábito ficar, né, ativo em nós, é algo um pouco complicado. Então o que a gente fala é que o ideal seria a gente colocar novos hábitos dentro do nosso cérebro e aqueles aos pouquinhos eles vão sendo desativados, tá? Existem formas de se fazer essa desativação desses hábitos, dessas crenças negativas, né? Limitantes, mas daí seria através da hipnose. Como a hipnose não é acessível, digamos assim, para todo mundo, né? Então nós vamos falar sobre outras formas de você minimizar o efeito desses hábitos negativos na nossa vida. E o treino é importante, né? Por exemplo, se para você treinar para correr uma maratona, né? Então não basta uma decisão. A partir de amanhã eu vou correr uma maratona. Não basta. Você precisa treinar. E o treino é anos, de repente, ou pelo menos alguns meses, né? Até que você tenha a capacidade de correr a maratona e participar dela do começo ao fim. Ou seja, não é algo rápido, né? A mesma coisa é a formação de um hábito e de uma crença na nossa mente. Ele demora para ser construído, mas assim que ele é construído, que ele é trabalhado para aquilo, ele é instalado e aí fica difícil de tirar, né? A mesma coisa assim, se você vai para academia, por exemplo, no primeiro dia que você vai ter muitas dores, né? Vai ter problemas e você não vai conseguir ficar tanto tempo ali se exercitando como se você tivesse já alguns meses na academia. E a mesma coisa com os nossos hábitos, né? Então, para você modificar um hábito ou então colocar um hábito novo dentro da tua mente, você tem que fazer às vezes coisas que você não gosta de fazer, mas que é necessário fazer mesmo que você não goste, para que você lá na frente possa colher os resultados, né? Então, uma vez formado um hábito, ele fica latente dentro do nosso cérebro, tá? Só que às vezes a gente tem muitos hábitos, por exemplo, que limitam a nossa prosperidade. E aí você quer ter prosperidade, mas e as suas crenças que estão lá, né? E que está limitando essa tua projeção, né, de metas, de sonhos, de planejamento. E aí você fala, meu Deus, mas eu estou fazendo afirmações, eu estou pensando coisas positivas e não vem. Não vem porque esses hábitos que já estão instalados lá dentro fazem com que você não consiga acessar a prosperidade que você tanto almeja, certo? Então vamos lá. O hábito é tudo que nós fazemos sem pensar antes, ele é meio que automático, né? Então às vezes a gente tem alguns hábitos negativos e você pensa assim, não, mas eu não tenho hábitos negativos. É porque ele é tão inconsciente já na tua vida, no teu cérebro, que você nem se dá conta de que você está tendo aquele hábito negativo, né? Então é difícil identificar quando ele já é automático. Então a gente precisa agora fazer primeiro uma análise interna nossa, né? E entender que esse hábito é negativo, tá? Só um pouquinho, acho que falhou aqui um pouquinho a minha internet, já tá voltando, ok.
E nós temos esses hábitos no nosso DNA, gente, tá? O nosso cérebro, ele sempre vai evitar o desgaste, certo? Então, o hábito um novo hábito, para você criar um novo hábito, ele demora o aprendizado, todo aquele processo, demora tempo, e o nosso cérebro, ele nos protege, né, desse cansaço, digamos assim, de colocar um novo hábito. Então ele prefere ficar ali no hábito dele, que já está enraizado, que já está na zona de conforto, que não dá trabalho. É muito mais fácil para ele, né, para o nosso cérebro, manter aquele hábito e dizer assim, não, tá bom assim, tá bom, você tá bem assim, você não precisa criar novos hábitos, né? Então a gente precisa dominar o nosso cérebro e falar para o nosso cérebro, quem decide sou eu. Não é você, cérebro, sou eu. E eu decido tirar hábitos negativos e instalar novos hábitos na minha mente, tá? E esses novos hábitos, tá? Eles precisam vir, primeiro, pensamentos positivos, tá? Que vão virar palavras. E as palavras vão virar atitudes e ações nossas. E essas atitudes vão vão construir um novo hábito na nossa vida. Então, primeiro passo, pensar coisas positivas sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre riqueza, certo? Depois, falar sobre aquilo, escrever, né, sobre prosperidade, colocar no papel as tuas metas, todos os degraus que você vai trilhar para chegar lá na meta que você tanto quer, né, no teu sonho. Isso é o verbalizar, o escrever, falar. Tá? Depois disso, você tem que começar a ter atitudes, não é simplesmente colocar no papel, ter pensamentos positivos, falar sobre o assunto e esperar que caia do céu. Né? Muito pelo contrário, nós precisamos agir, ir atrás das oportunidades, se aparece algo novo, vai ver o que é, vai se interessar, vai procurar opções novas para que tenha uma renda extra, tudo isso faz parte, tá? E a gente não pensa, não tem que pensar, por exemplo, que a prosperidade ela vai cair do céu como a chuva, não. Infelizmente não é assim, tá? Ela precisa ser trabalhada, primeiramente aqui dentro, depois no que nós falamos, o que nós emitimos, o que nós escrevemos, os nossos decretos, os nossos planos, as nossas metas, os nossos sonhos. Depois vai virar isso em atitudes e ações nossas, ou seja, vamos atrás das opções que nós temos aí para colocar em prática, de repente um trabalho extra, algo novo que você pode fazer independente do trabalho que você já tem hoje, levantar uma hora mais cedo, dormir uma hora mais tarde, estudar algo novo que você sempre quis, sempre desejou, né? E isso tudo vai criar um hábito novo e positivo para a prosperidade. E aí sim, nós começaremos a mudar aquela questão do fluxo da prosperidade, que a gente pensa que sempre cai para os outros, para nós não, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, porque ele tem sorte eu não tenho, né? Mas não é assim não, a gente cria a nossa sorte, tá? Quando a gente diz assim, a tal pessoa ganha dinheiro fácil, ninguém ganha dinheiro, tá? A questão aí é fazer dinheiro. Quando você tem um trabalho, não é que você ganha dinheiro por trabalhar. Você trabalha e merece aquele dinheiro. Então, você está fabricando dinheiro com o seu trabalho. E a nossa mentalidade precisa mudar em relação a isso, tá? Ganhar dinheiro, tá errado falar ganhar dinheiro. Nós fabricamos o dinheiro, tá? Nós entramos naquela energia da prosperidade e as nossas ações fabricam o dinheiro. Tá? Então a nossa fonte de renda é que faz o dinheiro entrar na nossa vida, porque o dinheiro é uma energia, tá? Não é algo sólido ali, lógico, a gente pega o dinheiro na mão, né? Mas o dinheiro é uma energia. Então quando você entra no fluxo da prosperidade, você acaba fabricando dinheiro na sua vida, através do seu trabalho, através de uma oportunidade, através de sorte às vezes, né? Mas depende muito de como os hábitos novos que você vai colocar na tua vida. A nossa realidade hoje, ela foi construída por nós mesmos, tá? Todos nós construímos tudo que nós temos hoje. Nenhuma pessoa ficou à mercê do universo, do destino, do karma, certo? Todos nós
temos hoje em nossa vida o que nós fabricamos na nossa mente. Ah, mas eu nunca quis ser demitida, porque eu nunca quis essa dívida, porque os porquês eles vêm, né, de montes assim. Mas na verdade, gente, todas as nossas realidades, nós é que fabricamos através da energia que nós vibramos. E se nós não vibramos energia da prosperidade, a prosperidade não vem para a nossa vida. E a gente precisa entender que é importante nós identificarmos as crenças negativas, tá, da nossa vida. Quais são essas crenças negativas? Vamos lá, eu até listei algumas aqui para vocês verem se vocês se identificam com alguma delas, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver quais são. Quando a gente é criança, a gente ouve algumas historinhas aí dos nossos pais, avós e parentes, né? Que o dinheiro é sujo. Você tem essa crença? Será que não tem? Ah, eu não tenho. Mas será que não tem mesmo? Faz uma autorreflexão. Por que o dinheiro é sujo? Ah, tem que lavar a mão depois de pegar no dinheiro. Porque o dinheiro passa por mão de todo mundo. Essa crença, gente, afasta o dinheiro da nossa vida. O dinheiro é uma dádiva, tá? É uma energia maravilhosa. Você não pode dizer que ele é sujo, porque quando você diz que ele é sujo, você afasta ele da sua vida. Então você tem que tirar esta crença, tá? Sabe aquela crença de que a gente faz o julgamento das outras pessoas? Ah, aquela pessoa tal lá ficou rico porque deve ter feito algo de errado. Olha que absurdo, gente. Quantas vezes? Ah, porque aquela mulher ali, ela tá nesse carrão aí porque olha só o pensamento. Eu mesma já pensei algumas coisas nesse nível, tá, gente? Todos nós pensamos. Mas a gente precisa começar a limpar a nossa mente dessas coisas negativas, porque tudo que você pensa do outro vem pra você. Então, quando você pensa que o outro tem que ter feito algo de errado para conseguir aquela prosperidade, significa que se você faz tudo certo, você nunca vai ter prosperidade? Pensa nisso, né? Se você não usar a tua beleza para conquistar um velho rico, você nunca vai adquirir prosperidade. Gente, que absurdo, né? Enriquecer é uma questão de sorte. Se você tem essa crença, é complicado. Porque o enriquecer não é questão de sorte, é questão de vibração. Você tem que vibrar na vibração correta, ir atrás dos teus sonhos, ir atrás das oportunidades, e aí você consegue enriquecer como qualquer pessoa. Se alguém neste mundo conseguiu... agora voltou. Vamos lá, só dando um oi aqui pro pessoal. Giovanni Rossi, tá? Que lindas palavras. Gratidão aí, Giovanni. Que bom que vocês estão me acompanhando aqui. Mas vamos lá, tenho várias crenças negativas aqui que eu quero que vocês comecem a identificar elas para mudar dentro da mente de vocês, porque senão a prosperidade não vem, tá? Outra. Investimento é somente para quem tem dinheiro. Será que é isso mesmo? A gente precisa entender que gerenciar bem o nosso dinheiro não é questão, uma coisa de outro mundo, tá? Tem pessoas, por exemplo, que ganham ali 2 salários mínimos e têm uma vida próspera. E tem pessoas que ganham 10 salários mínimos que não conseguem ter nada na vida, né? E como se explica isso? Se explica da seguinte forma: quem ganha 2 salários mínimos, mas ele está ali olhando para o dinheiro, aplicando ele da melhor forma, cuidando dele, agradecendo a todas as contas que paga em dia, certo? E aquela pessoa que ganha 10 salários mínimos, ela tá lá praguejando porque tem que pagar tal conta, e paga sempre coisas com atraso, e paga rogando praga para as pessoas, e tudo com má vontade. Aquele dinheiro, ele some. O dinheiro não gosta de gente assim. E a gente precisa aprender que o dinheiro, como ele é uma energia, a energia que você vibra na hora de pagar uma conta, é a energia que o dinheiro não colide com aquela energia. Ele some da tua vida, tá? Então a gente precisa cuidar muito, tá? Nessa questão. Os ricos
não vão para o céu. Essa é difícil de engolir, né, gente? É complicado porque isso aí a gente ouve tanto quando é criança, eu pelo menos ouvi muito, e para tirar isso da, da, da minha mente não foi uma coisa fácil, sabe? Porque eu sempre falo para as pessoas, tá? Até no meu consultório. Você acredita em Deus? E a pessoa fala, acredito. Então tá, então você está no lugar certo. Porque eu trabalho com energia de Deus, divina, com energia do todo, do universo, do Criador, né? Então, quando alguém fala pra gente que o rico não vai pro céu, é complicado para quem acredita em Deus a entender que isso é ridículo. Não existe da onde que uma pessoa, alguém nesse mundo, né, falou um absurdo desses. Se você faz a tua vida toda certinha, se você não prejudica ninguém, se muito pelo contrário você ajuda as pessoas, se você prospera, é lógico que você vai para o céu, tá? Nós vemos aí muita gente que é milionária, bilionária, certo? E que ajuda muita gente pelo mundo. Como que uma pessoa dessa não vai para o céu? Agora, é lógico, se você enriquecer com coisas ilícitas, prejudicando o outro, passando por cima de todo mundo, aí é lógico que você não vai. Mas é porque você está plantando coisas erradas. E aí não tem como, né? Agora, quem faz tudo certo e que prospera mesmo assim, abençoado por Deus, não tem por que não ir para o céu, tá? O dinheiro. Ai, gente, tem uma aqui que é muito legal. Eu preciso falar essa pra vocês porque, olha, tem muita gente que fala isso, tá? O dinheiro não traz felicidade. Eu queria até que a Sônia tivesse aqui na live, que ontem eu estava conversando com ela lá no meu consultório sobre isso. Como assim que o dinheiro não traz felicidade, gente? Agora vamos lá. Digamos que você tem dinheiro, tá? Então você tem dinheiro para colocar os seus filhos numa escola boa, particular, você dá boas condições para eles, né? Para os seus filhos. Por quê? Porque você tem dinheiro. De repente, então, você fala que o dinheiro não traz felicidade, tá? E aí, o que acontece quando você fala uma coisa dessa? O dinheiro, que é uma energia, né? Ele colide com essa onda e ele se afasta, né, de você. E você para de ter dinheiro. Acontece uma coisa drástica na tua vida que você não tem mais condição de colocar os seus filhos na escola, numa escola boa e particular. Você vai ficar feliz? Será mesmo que você vai ficar feliz? Ah, o dinheiro não traz felicidade. Bom, ele pode não trazer felicidade, mas ele traz muita infelicidade para quem não tem. Olha só, gente, é muito triste você não ter, tá? O dinheiro para fazer as coisas que você gosta, para dar um mínimo de conforto para tua família. Como que não traz felicidade? Se o dinheiro é para dar conforto para tua família, é para dar uma vida boa, é para dar uma comida boa para tua família, como que não traz felicidade? Tira isso da tua mente, tira isso da tua vida. Dinheiro é uma energia maravilhosa e a gente precisa aprender a trabalhar com essa energia e a agradecer a Deus pela dádiva maravilhosa que é o dinheiro na nossa vida, tá? É uma crença limitante muito forte essa, que fala que o dinheiro não traz felicidade, tá? E uma das muitas que nós carregamos em nosso cérebro, elas são nesse nível, tá? De que o dinheiro não traz felicidade. As crenças que nós temos no nosso cérebro são aquelas que nós acreditamos com muita força e que limitam a nossa prosperidade, tá? Então a gente precisa entender quais são essas crenças. Vamos dar mais um aqui, ó. Sou pobre, mas sou honesto. Olha só. A Sônia entrou agora. Sônia, eu tava falando aqui, você entrou agora, né, Sônia? Eu tava falando sobre aquela história de ontem que nós comentamos, né? Que o dinheiro não traz felicidade. Olha só. Claro que traz. Ele traz, na verdade, a falta de dinheiro traz uma tristeza profunda para nossa vida, porque a gente fica triste de não dar o mínimo necessário para nossa família, né? Então, eu queria só comentar sobre isso. Mas vamos lá, outro que as pessoas falam, sou pobre, mas sou honesto. Você está querendo generalizar e dizer que todo rico é desonesto,
né? E o que que faz isso na nossa vida? Faz o dinheiro voar para longe. Ele vai lá para aquele que já tem o fluxo de dinheiro, e aquele que já tem o fluxo de dinheiro ganha mais dinheiro ainda. E você fica ali dizendo, eu sou pobre, mas sou honesto. Pelo menos eu sou honesto. Bom, eu também sou honesta, mas eu estou no fluxo do dinheiro. E aí, como é que se resolve isso, não é? Então vamos lá. Só se consegue dinheiro com trabalho árduo. Essa é uma crença que trava totalmente a tua vida. Porque se você tem ali um trabalho que não é tão árduo, a tua crença que está aqui dentro, ele faz você não ganhar dinheiro porque você trabalha no escritório, isso não é tão árduo, né? Não é um trabalho pesado. Então, tipo, não mereço dinheiro porque o meu trabalho não é árduo, né? Então, é complicado essa também. Ganhar dinheiro é difícil. Primeira coisa, não se ganha dinheiro, se fabrica dinheiro, tá? A gente fabrica dinheiro com o nosso trabalho, com o nosso empenho, com a nossa capacidade, e todas as vezes que eu vendo, né, o meu trabalho, eu fabrico aquela energia do dinheiro que vem para minha vida. Então não é ganhar dinheiro. Quanto mais riqueza tiver, menos há para os outros. Olha que crença horrorosa essa, né? Sem trabalho duro não se consegue nada. Não é possível viver do que se ama. Gente, meu Deus, que triste ouvir isso. Não é possível viver do que se ama. Se você está hoje no seu trabalho, contrariado, vivendo ali, trabalhando por obrigação, o dinheiro não vai fluir na tua vida. A partir do momento que você viver o seu trabalho com dedicação, com empenho, com aquela vontade de sempre ser melhor, o dinheiro vai fazer parte, vai fazer morada na sua casa, na sua vida, em todos os sentidos. E a gente fala muito de prosperidade, né? E pensando que a prosperidade é só dinheiro, né? Só a questão financeira, mas a prosperidade ela envolve muito mais do que a questão financeira, tá? Para você entrar no fluxo da prosperidade, você tem que estar feliz. Primeira coisa. E se você está feliz, você vai atrair muitas outras coisas para a tua vida. Primeiro, saúde, bons relacionamentos, ótimas oportunidades e tudo vai conspirar a teu favor. Vamos lá. É errado algumas pessoas possuírem muito enquanto outras vivem na pobreza. Por que é errado? Aquela pessoa que sobressai, né, no trabalho dela, nos negócios, ela trabalhou muito para aquilo, certo? Ela trabalhou, ela estudou, ela dedicou-se àquilo, né, de uma forma profunda e ela merece estar onde ela está, certo? E a gente precisa entender que cada um colhe o que planta. Se você não está colhendo bons resultados hoje, é porque você não plantou prosperidade lá atrás. O que você plantar hoje, você não vai colher já amanhã, mas você vai colher daqui a um tempo, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. O que você plantou no ano passado? Será que você não tinha essas crenças limitantes aí, ó, latentes dentro do teu cérebro, que mandavam o dinheiro lá para aquelas pessoas que já estão lá muito ricas? Outra, o dinheiro sobe a cabeça das pessoas. Quando você tem dinheiro, porque o dinheiro subiu na cabeça, virou besta agora, né? Ficou de nariz empinado, não dá bola mais pra ninguém. Na verdade, gente, o que acontece é o contrário. Quando uma pessoa sobressai, tá? As que não gostam daquele, que não conseguem vibrar com a prosperidade alheia, elas se afastam e aí depois acusam o outro de ter se afastado. Podem notar, a partir do momento que vocês começarem a prosperar, os amigos, alguns, né? Não vamos generalizar. Alguns vão se afastar e até familiares se afastam, tá? Aconteceu comigo, tá, gente? Muita gente se afastou. E é nesse momento, tem gente que fala assim, na doença que a gente conhece os amigos. Não, não é não. É na riqueza.
que a gente conhece os amigos e os parentes. É na riqueza que a gente vê quem realmente torce por nós de verdade. E nesse momento que a gente consegue um nível acima, é que a gente começa a perceber que as pessoas não torcem por nós. E que às vezes é melhor também não falar muito da nossa vida para as pessoas. O Rodrigo tá falando aqui, né, que é uma pura verdade isso, principalmente os mais próximos, e é bem isso mesmo. Eles se afastam de uma forma, arrumam encrenca e fofocas, fazem intrigas, né? E isso tudo é inveja. Infelizmente a inveja existe, certo? Mas se você está numa energia elevada, uma felicidade constante, aquela sensação de gratidão, essa inveja não pega em você. E quem está plantando a discórdia, o mal olhado, a inveja, né? Ficar rogando pragas, ela está plantando hoje o que ela vai colher amanhã. Tá? Então cuide muito, gente, com o que vocês falam, por exemplo, de quem tem muito dinheiro. Tá? Se você vibra com a prosperidade alheia, você está plantando dinheiro, abundância, riqueza na tua vida, tá? Se o teu vizinho compra um carro novo, alegra-te com aquilo, mas tem que ser uma alegria aqui, ó, dentro de verdade, tá? Uma alegria que diz assim: puxa, parabéns pela tua conquista, que Deus abençoe isso que você conseguiu. Certo? Porque quando você faz isso, você está abençoando a sua própria vida e você vai ter uma colheita maravilhosa. O ato nosso de abençoar o progresso alheio, a fortuna do outro, né? A prosperidade, o novo emprego, o carro novo, a casa nova, a casa da praia, a viagem maravilhosa. Mas não é da boca para fora, gente, é da boca para dentro, tá? Bem dizer as coisas e dizer assim: poxa, Deus, que legal que essa pessoa conseguiu. Que eu abençoo, porque não é Deus abençoa, certo? Mas quando a gente abençoa, meu, isso é maravilhoso, tá? Então dizer assim: eu abençoo este empreendimento, essa loja nova, esse negócio novo. Quando surge algum negócio novo no teu bairro, vai lá, compra lá. Mostra que você tá mandando boas energias para aquele negócio. Nem que você não conhece o dono, não tem importância. Esse ato de você ir lá e dizer: seja bem-vindo ao nosso bairro, que legal que você abriu um negócio novo aqui, que Deus te abençoe e que eu te desejo muita prosperidade. Meu, isso é maravilhoso. Isso é que faz a diferença na nossa vida e faz a gente mudar a nossa frequência vibracional, tá? E a gente precisa entender que a prosperidade, tá? Ela demanda de um certo tempo de colheita. Não é rápido o que você vai colher, mas é certo o que você vai colher, tá? Então plante hoje para colher amanhã, daqui um mês, daqui um ano, e tudo vai melhorar na tua vida. E para formar novos hábitos dentro do nosso cérebro, a gente precisa então ter certas novas, né, técnicas para que a gente possa ter esses novos hábitos. Então, por exemplo, vamos lá. Requer um pouco de habilidade e de força de vontade. A força de vontade é 90%, gente. Porque olha o seguinte, vou dar o exemplo meu, tá? Não é financeiro, mas eu vou dar um exemplo de um hábito que eu criei na minha vida e que não foi fácil lá no início, tá? Acordar todos os dias às 5 da manhã, tá? Quando eu decidi acordar todos os dias às 5 da manhã para andar, para meditar, para fazer as minhas orações e para daí então começar o meu dia bem. Nos primeiros dias vocês acham que foi fácil para mim? Não foi. O meu cérebro mandava em mim e ele dizia: Sandra, dorme mais um pouco. Por que você tem que acordar às 5 se você pode acordar às 8? Por que você precisa ficar fazendo isso tudo na tua vida? Que bobeira! O meu cérebro dizia isso para mim.
tá? Então, para eu mudar isso dentro do meu cérebro, eu tive que insistir, mesmo o meu cérebro dizendo para dormir mais um pouquinho, não, Sandra, você vai levantar, você vai andar, você vai meditar e você vai caminhar e vai começar bem o teu dia. E foi assim, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, para que esse hábito virasse algo prazeroso na minha vida. Hoje, se eu não vou caminhar de manhã, 5 horas da manhã, parece que o meu dia não é o mesmo. Parece que o meu dia não começou de maneira correta. Faz falta para mim. Porque eu criei este hábito que o meu cérebro não queria me deixar criar esse hábito. O meu cérebro, por ele, eu estaria todo ainda dormindo até as 8 da manhã, acordando sempre atrasada para fazer minhas coisas, ia fazer sempre correndo, ia ficar irritada, ia entrar no fluxo de uma energia negativa e a prosperidade ia embora da minha vida. Então a gente precisa entender que criar novos hábitos demanda de muita insistência nossa, muita atitude, tá? E a capacidade de você dizer não para o teu cérebro que quer mandar em você e quer te deixar na zona de conforto, onde você está confortável, dormindo, né? Guardando energia. Poxa, eu não estou guardando energia porque eu estou fazendo algo muito melhor do que isso. Mas chega 9 horas da noite, que nem daqui a pouco é hora de dormir já, né? Porque eu preciso ter aquelas horas de sono que começa ali às 9 horas, que vai até às 5 da manhã. Ou seja, eu regulei a minha vida para que isso fosse um hábito saudável para mim. Eu sei que tem gente que fala assim, não, mas eu sou da noite, eu não sou da manhã, de manhã eu não funciono, eu funciono de manhã. Se eu funcionasse à noite, eu ia fazer o contrário, né? Eu ia ficar acordada à noite e de manhã ia dormir até mais tarde. Mas o ficar acordada à noite não significa jogar tempo fora assistindo Netflix, né? Assistindo algum filme, nada disso. Seria o quê? Meditando, estudando, né? Fazendo minhas orações, para daí no dia seguinte levantar e começar bem o dia. Mas no meu caso é o contrário. Então a gente precisa saber, né? Quais as lembranças que você tem, por exemplo, dos teus pais na infância. Como eles lidavam com o dinheiro, seus avós? Era sempre com dificuldade ou sempre tinha dinheiro à vontade? Eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso sempre foi com bastante dificuldade. E isso a gente traz no nosso DNA. Então, por exemplo, pega a história dos seus avós, tá? Como que os seus avós foram com a questão de dinheiro? Eu vou dar o exemplo meu, tá, gente? Vamos lá. Os meus avós, tanto da parte de mãe quanto da parte de pai, vieram, né, pro Brasil, né, os alemães e italianos, e eles foram meio que jogados aqui no sul do Brasil para começar uma vida aqui. Então eles viviam com bastante dificuldade. Eles tinham terras, mas não tinham condição nenhuma de nada, né? Então começaram ali aos poucos a construir as suas casas, a produzir o seu alimento, né? E aos pouquinhos foram crescendo, mas sempre com bastante dificuldade. Aquele monte de filhos, né? Que ajudavam eles, né? No cultivo, e era na roça, sempre acordando muito cedo e dormindo muito tarde, porque tinha muitos afazeres, né? Não tinha estudos, não tinha um monte de coisa. Né? Não tinham nada de assim que fosse além, né, do necessário, certo? E isso vem dos nossos bisavós. Daí os nossos avós nasceram, tá? Casaram, continuaram na roça, né? Tendo a mesma vida, plantando para comer, compravam umas terrinhas ali, outras ali e tal, mas nada de muito além do que isso. Aí vem os nossos pais. Os nossos pais, a mesma coisa, né? Começaram a trabalhar na roça, depois eles saíram da roça e vieram para a cidade, trabalhar em fábricas, né? CLT. Mas também sempre com muita dificuldade, não tinha como eles darem para nós, filhos, na verdade, né, um estudo bom em escolas particulares, nada disso. Ou seja, aquela coisa muito limitada. E você cresce a tua infância toda envolto, né, nessa energia sempre da escassez. Você vibra na escassez desde muito pequeno.
E você, quando cresce, você mantém esse emaranhamento ativo no seu DNA. Aqui, gente, no nosso DNA, tá escrito tudo o que nós passamos, o que passou os nossos tataravós, bisavós, avós, pais e nós passamos tudo isso para os nossos filhos. E a gente precisa entender, tá, que quando a gente tem isso aqui no nosso DNA, a gente precisa fazer um esforço muito grande para mudar esses emaranhamentos, essas crenças negativas, para que daqui para frente a história mude. Tá? Através da hipnose que eu faço lá no consultório, é muito mais simples fazer essa alteração das crenças negativas para que a gente possa vibrar na positividade, né? Na abundância, no dinheiro, na riqueza, nas possibilidades maravilhosas que o mundo tem a oferecer. Só que para quem não tem disponível a hipnose, tem outras técnicas que se podem fazer. A primeira delas é identificação dessas crenças negativas. E depois você precisa domar o teu cérebro para fazer elas vibrarem o contrário. Uma das técnicas muito boas é você ter um caderno para escrever essas crenças limitantes, tá? Primeiro escreve todas elas que você tem. Tá? Dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, preciso trabalhar duro para conseguir dinheiro. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó. Os ricos são desonestos, tá? Ganhar dinheiro é difícil, sou pobre, mas sou honesto, é pecado ser rico. Olha só, gente, que coisa, né? Não é possível viver do que se ama, sou muito velho para empreender algo novo. Olha só. É errado algumas pessoas serem muito ricas e outras muito pobres. Ganho pouco porque a oportunidade não vem para mim. Dinheiro na mão é vendaval. Olha isso, gente. Como assim dinheiro na mão é vendaval? Para ser rico só pode se ganhar na loteria. Meu Deus do céu, né? Meu pai foi pobre, eu também serei pobre, porque essa é minha história, não tem jeito. É o que eu estava contando para vocês agora. Se vem, né, de um histórico familiar, onde os nossos antepassados eram pobres, né, que viviam na escassez, na dificuldade de ter que trabalhar muito, a gente realmente traz esse histórico na nossa vida atual. Mas a gente pode cortar esse emaranhamento negativo e mudar a nossa história a partir de agora. E é importante que a gente faça isso, por quê? Porque nós fazendo isso agora, nós também estamos mudando a história dos nossos filhos. Eles vão já ter esse novo, né, DNA instalado de prosperidade, de abundância, de quebra dessas crenças negativas. Então, nesse caderno que vocês vão fazer aí, assinalar todas as crenças negativas. Às vezes você não vai conseguir fazer já no primeiro dia, pegar o caderno e escrever todas. Mas aos pouquinhos você vai vendo, tal pessoa falou tal coisa, vai lá e anota. Tal pessoa falou outra coisa, lembrou de algo que o teu avô falava na época de infância, vai lá e anota, negativo, certo? E aí quando você tiver ali umas 10 crenças negativas sobre riqueza, prosperidade e dinheiro, você tem que começar a escrever cada uma delas como se fosse positiva. Por exemplo, ganhar dinheiro é difícil, certo? Então você tem que escrever 66 vezes o contrário. Ganhar dinheiro é muito fácil para mim. De novo, ganhar dinheiro é muito fácil para mim. Ganhar dinheiro é muito fácil para mim. E aí você vai escrevendo 66 vezes. E você escreve, lê, tá? E memoriza. E você tá dando um comando pro teu cérebro. 66 vezes, tá? Esse número, ele tem uma explicação científica para isso. O nosso cérebro, ele obedece depois que você falar 66 vezes o comando que você quer que ele mude dentro da sua mente. Então, se você tem esse ali que de ganhar dinheiro é difícil, certo? Você vai ter que falar 66 vezes esse comando para que aquela crença mude. Só que às vezes essa crença ela é tão enraizada dentro do teu cérebro, tão profunda, né? Que você vai ter que escrever no dia seguinte mais 66 vezes. E você vai escrevendo até que essa crença realmente esteja alterada dentro do teu cérebro,
tá? Daí a outra crença, nasci do lado errado do muro. Ou seja, quem tá do outro lado do muro é que ganha dinheiro, mas eu nasci do lado de cá. Não tem jeito, né? Então, vamos lá, gente, vamos mudar essa energia aí, né? Felicidade de pobre dura pouco. Meu Deus, gente. A minha felicidade dura uma eternidade. É isso que você tem que colocar na tua mente, tá? Você tem que colocar na tua mente exatamente coisas que você quer atrair, tá? Então, escreve lá. A minha prosperidade dura muito na minha vida, né? A felicidade é eterna na minha vida. Escreve lá 66 vezes algo positivo. E aos pouquinhos você vai conseguindo sim, então, né, modificar dentro da tua mente, tá? Como que essa crença foi enraizada. Você coloca uma crença positiva lá, substituindo aquela negativa, e você vai ver como isso modifica a tua energia e como as coisas ao teu redor começam a funcionar. Talvez não é assim tão rapidamente como as pessoas gostariam, tá? Mas de repente, no trabalho começa a surgir uma oportunidade nova, de você ganhar uma comissão extra, participação nos lucros, ou começa, por exemplo, a andar um processo teu que está parado há anos, que você nem lembrava mais. Alguém que deve para você uma dívida vem e resolve pagar para você, e aí você pensa, meu Deus, o que será que está acontecendo na minha vida? Olhe-se no espelho e agradeça a você mesmo, porque é você que atraiu, que você que mudou a tua energia e conseguiu fazer a mudança na tua vibração. A nossa vibração, gente, ela depende do que nós sentimos aqui dentro, tá? Se nós estamos tristes, se nós estamos nos sentindo fracassados, com medo, né? Sentindo culpa, vergonha, tristeza, insegurança, procrastinação, sentindo incapacidade, não tem como a prosperidade vir até nós. Então, parte de nós a plantação das coisas boas que nós queremos colher. Então, essas crenças a gente precisa muito, tá? Fazer essa escrita de 66 vezes, tá, pessoal? É um número que vocês precisam anotar aí, 66 vezes escrever a mesma coisa, tá? Outra coisa aqui, ó, que uma outra crença que as pessoas têm, dinheiro é a raiz de todo o mal. Meu Deus! Se você já pensou nisso alguma vez, ou se você já ouviu isso de algum parente seu, de pai, mãe, avós, ou de uma pessoa importante para você, escreva 66 vezes, 10 vezes a frase contrária, tá? Dinheiro traz o bem para minha vida. O dinheiro me faz bem. O dinheiro faz bem ao mundo. O dinheiro traz felicidade às pessoas. Escreve 66 vezes algo positivo sobre essa frase. Porque essa frase, ela acaba com a tua prosperidade, tá? Então, essas crenças, né, que a gente tem, a gente precisa começar a entendê-las e a mudar, tá? Vamos lá. Se você tem dívidas, né? Muitas pessoas falam assim, Sandra, eu tenho dívidas e eu não consigo pagar essas dívidas, eu tô preocupado, eu não durmo direito à noite porque eu só penso em como pagar essas dívidas. Se você pensa dia e noite em dívidas, você está atraindo dívidas para a tua vida. Então, se você tem dívidas, tá? O que você tem que falar é o seguinte, digamos que a tua dívida seja de 50 mil reais. Tá? Como que você tem que lidar com essa dívida na tua vida para não pensar em atrair mais dívidas? Você tem que pensar que você vai atrair 50 mil reais para tua vida, sem falar aquela palavra maldita que atrai coisas negativas, certo? Então você escreve ali 66 vezes de novo no seu caderno, eu atraio 50 mil reais para minha vida agora. Eu atraio 50 mil reais para minha vida agora. Aos pouquinhos você vai vendo que você vai pagando aquela dívida, só que você não pode pensar nela diariamente e ficar pensando e vibrando na dívida, porque senão você vai se endividar cada vez mais. E aí se soltar, que as pessoas não entendem como que é soltar. Significa, Sandra, o quê? Que eu vou deixar a dívida para lá e não vou pagar e pronto?
Claro que não, não é assim que funciona. Mas se você focar na dívida, você não vai conseguir pagar a tua dívida. Você só consegue pagar quando você focar no dinheiro, na solução, vai atrás das possibilidades, vai tentar renegociar de repente, parcelar, alguma coisa nesse sentido, tá? Agora uma coisa eu te falo, se você tem uma dívida e você vai lá para negociar, digamos que 50 mil reais, você vai falar, eu preciso de 50 parcelas de R$ 1.000 para pagar. E a pessoa aceita, mas nesse momento você não tem os R$ 1.000 por mês para pagar a dívida, né? Faz o acerto, tá? E vibra na alegria de ter parcelado essa dívida e o dinheiro virá. Tenho certeza que virá. Planeja os teus sonhos, planeja as tuas metas. Eu vou viajar ano que vem, sei lá, vou para os Estados Unidos. Planeja, começa a guardar um pouquinho todo mês, tá? E já coloca a data lá no teu planejamento. Vai atrás do passaporte, vai atrás do visto para entrar nos Estados Unidos, faz o que tem que ser feito. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Quando você começa a movimentar a energia do que você quer, de ir buscar informações, aonde que faz o visto, quanto tempo demora, o que eu preciso, qual a documentação, e começa a se informar com as pessoas sobre o assunto, o universo está sendo movimentado e aquela energia, ela começa a vibrar na sua vida. E ela vibrando na sua vida, tudo acontece para que aquela meta seja atingida. Então você precisa movimentar, tá? Viver regrado e um dia de cada vez. Na verdade, tá? Quando algumas pessoas falam assim, a regra, né? As pessoas não gostam de regras, não gostam da rotina, né? Mas eu falo que a rotina, gente, é maravilhosa. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha que legal como que é a minha rotina, tá? Eu vou pegar um aqui que tá escrito já. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Aqui, ó. Dá pra ver mais ou menos? Aqui eu tenho, ó, plano diário semanal, tá? Então eu coloquei aqui, ó, do dia 1/8 até o dia 7/8, tá? Então, tem aqui as colunas, tá? Ó, aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E aqui nas linhas diz ali, caminhada, ok, hoje de manhã eu fiz. Oração, ok, hoje de manhã eu fiz. Meditação, ok. Áudios, porque eu ouço áudios também, ok. Exercícios de yoga, eu faço yoga também, não é em casa mesmo, então hoje eu fiz, coloco ok. Organizar a casa, marketing, trabalho interno, trabalho no consultório, live semanal, por exemplo, toda segunda, terça, quarta não tem ok, mas hoje tem ok de quinta-feira, certo? Isso é rotina, tá? Leitura de livro. Ó, hoje eu não li o livro, então hoje não tem o ok aqui na minha lista. Mas ela está no meu plano. E quando está no plano, você chega no domingo, que você vai organizar a tua próxima semana, você começa a ver as coisas que você deixou de fazer essa semana. Sandra, você ficou 3 dias essa semana sem ler o teu livro. Isso é péssimo, né? Vamos melhorar nisso? Bora melhorar na próxima semana. Outra coisa aqui, ó. Café com as amigas. Até isso eu coloco na minha rotina. Porque você tirar um tempo para você é maravilhoso, né? Faz recuperar as energias, faz você jogar com um pouco de conversa fora, de dar risada, de elevar a tua energia, né? Tomar 2 litros de água por dia, tá aqui na minha lista, ó. Hoje, por exemplo, eu não vou colocar ok, gente, porque eu tinha tanta coisa para fazer que eu esqueci de tomar água o dia todo. Então, em vez de tomar 2 litros, eu devo ter tomado 1 litro de água. Porém, se eu não tomei os 2, significa que eu não vou colocar o ok ali. E amanhã, eu vendo que hoje não tem o ok, amanhã eu começo a ter um pouquinho mais de cuidado comigo mesma, né? Nessa questão de você tomar água certinho e abençoar a tua água. Eu já falei várias vezes isso e eu não canso de dizer, tá? Quando você bebe uma água, que você abençoa ela antes, e quando você intenciona equilíbrio, amor,
o que você quer para a tua vida é diferente, tá? Ela faz algo maravilhoso dentro do teu corpo, das tuas células, tá? E quando você não simplesmente só toma, sem intencionar nada, sem falar nada para a água, sem intencionar nada, ela não faz o mesmo efeito, tá? Mas vamos lá. Então, aqui tem mais coisas que eu coloco, ó. Andar descalço na natureza. Gente, isso pra mim é maravilhoso, tá? Eu preciso andar descalço na natureza. Porque como eu trabalho no consultório com hipnose e nas regressões de hipnose, às vezes você descobre traumas da infância, como abusos, né? Ou problemas muito sérios. Aquela energia que vibra ali no consultório, ela às vezes afeta um pouco a nossa vida, né? Então, como que eu descarrego essa energia? Andando descalço na natureza, pintando as minhas obras de arte, as minhas mandalas, né? Fazendo esculturas. Tudo isso é uma forma de colocar para fora essa energia, essa troca, né? Isso me faz bem. Então, você fazer algo que te dá um prazer, que faz você renovar as tuas energias, faz toda a diferença. E tem que fazer parte da tua lista diária, tá? Essa lista diária, gente, é muito legal porque ela fica como um mapa para você. E você consegue identificar aqui, né? O que você precisa melhorar na semana seguinte, tá? E a minha filha também, ela tem 12 aninhos, tá? E ela tem ali a listinha dela de todas as coisas que ela precisa fazer. Ela tem a meta de um livro por mês para ler. Hoje, por exemplo, foi a apresentação do resumo do livro dela. Gente, foi muito legal. 2.000 léguas submarinas, ela leu o livro e hoje ela foi passar o resumo pra mim, né? E é muito legal, porque ela tá tendo um desenvolvimento muito bom com isso e tá na meta dela. Então, todos os dias ela tem um horáriozinho lá onde ela vai estudar, onde ela vai tocar o acordeon, na aula de acordeon, ela vai na aula de xadrez, na aula de atletismo, e ela tem o horário do livro, né, da leitura do livro. Daí tem o horário também de ficar no celular, que é um meio reduzido, lógico, né? Mas tem também. Mas isso tudo é muito regrado. Então, às vezes as pessoas falam assim: nossa, Sandra, você é muito general, né? Em casa, assim. Porque eu sou muito de colocar regras e rotina e tudo muito, né, certinho. Mas faz bem. Faz bem para os nossos filhos isso, tá? Faz muito bem para os nossos filhos. E a gente precisa entender outra coisa também. Os nossos filhos, eles precisam de regras. Eles precisam entender que a prosperidade vem para quem não fica esperando, para quem tem atitude. Por exemplo, os meus vídeos, quem edita é a minha filha de 12 anos. Em vez de eu pagar para uma outra pessoa, eu pago para ela, certo? Ou seja, ela já é uma empreendedora com 12 anos porque ela faz um trabalho para mim. Né? Ela tira esse tempo e trabalha fazendo uma coisa que ela gosta de fazer, vai me ajudar, porque eu pago menos da metade, na verdade, né? Mas ela se sente importante nesse processo, né? Ela se sente fazendo parte de algo que vai fazer toda a diferença na vida dela lá na frente. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu tive muita dificuldade quando era criança, né? Então a gente cresceu para trabalhar muito e sacrificar-se muito para obter uma vida mediana. E isso é muito ruim, né? Porque a gente acaba se acostumando com aquilo e acha que é normal. E aí você vê os outros, porque ele já veio de família rica, por isso que ele é rico. E eu não, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, porque é a minha sina, né? Nasci aqui, fazer o quê? E quando eu descobri que não é assim que funciona, foi uma virada de chave na minha vida. Eu descobri que se uma pessoa no mundo pode ser próspera, eu também posso. E você também pode. E é muito importante que você mude as suas atitudes. Pensamento positivo o tempo todo. O tempo todo você precisa pensar positivo, falar coisas positivas, escrever coisas positivas e sentir coisas positivas. E aí você vai mudar a energia da escassez, vai virar a chavinha para o dinheiro, para a abundância, para as oportunidades que vão te deixar maravilhado quando você subir a montanha e chegar no seu destino final, que é a sua meta, o seu sonho, a realização de tudo que você sempre desejou na sua vida. Pessoal,
Eu quero que vocês deixem ali o coraçãozinho nesta live. Por favor, coloca o coraçãozinho ali que vai me ajudar bastante. Gratidão, gente, gratidão. E também, se vocês puderem compartilhar essa live com as pessoas que vocês amam, tá? Deixa o like ali no YouTube. Se inscrevam no meu canal. É só, para quem não tá no YouTube agora, é só procurar lá Sandra Parma, vocês vão me achar facilmente, tá? Se inscrevam lá, ativem o sininho para as notificações e sempre que eu colocar uma live nova lá, vocês vão ser notificados. E tem muito material lá no YouTube que aqui no Instagram não tem. Então dá uma passadinha lá. Me ajudem nessa coisa de divulgação desse trabalho. E eu vou comentar com vocês uma coisa bem legal agora, tá, gente? Eu tô com um novo projeto chamado Meta Prosperidade. E em breve vocês estarão conhecendo esse projeto maravilhoso que eu vou apresentar para vocês. Mas por hoje, o que eu falo, a dica de hoje para vocês é: mudem as crenças de vocês, escrevam todas elas no caderno, depois vocês invertam essa crença para algo positivo que vai fazer coisas boas para a tua vida, escreva cada uma delas no positivo 66 vezes. Tá? Pode demorar um pouquinho, de repente você faz uma hoje, outra amanhã e vai fazendo uma crença por dia, mas cada uma delas no positivo tem que ser escrita 66 vezes para que você limpe aquela coisa de negativo que você tanto enraigou no teu cérebro, tá? E se vocês puderem, façam essa lista, tá? Das coisas que vocês precisam fazer no dia a dia e no final de semana vocês saberem ali aonde tem o okzinho, né? De coisas que você fez ou não que deixou de fazer e que na próxima semana você vai ter que fazer de mais daquilo, né? Porque você não foi comprometido na semana anterior, tá? Então essa é a dica de hoje. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo hoje nesta live, falando mais uma vez sobre um assunto que eu amo de paixão, porque eu sou a prova viva de que a mudança das crenças podem modificar a nossa vida e podem tirar a escassez de uma vez por todas, né, da nossa vida, transformando tudo em prosperidade, em abundância e ótimas possibilidades, tá certo? Eu quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês que entraram agora recente, tá? Quem não acompanhou a live do início, ela vai ficar gravada aqui para vocês no Instagram e no YouTube. Depois vocês podem entrar lá e ver desde o início porque é importante, ok, pessoal? Agradeço a todos vocês, já estamos com mais de uma hora de live e eu não posso passar mais do que uma hora, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? E que a prosperidade bata a porta de vocês, faça morada na casa de vocês e abram a porta para a prosperidade, de verdade, para a vida de vocês, ok? Um grande abraço e até breve!